Bem, galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando aqui mais um tópico dentro da nossa matéria, né, de farmácia oncológica, para a gente estar falando sobre classificação em tipos de câncer. Eu havia comentado com vocês que seria complicado a gente pontuar, né, os tipos de câncer, porque são diversos tipos de câncer, mas eu vou falar sobre algumas coisas que são importantes e eu achei esse tema extremamente interessante. Eu queria passar para vocês que são alguns tópicos e nomenclaturas importantes dos tipos de câncer, e a gente vai finalizar essa aula falando sobre os principais tipos de câncer no Brasil, os que mais causam problema. Então, o título da aula ela é a classificação dos tipos de câncer, mas a gente não vai só falar da classificação, a gente vai falar de alguns tópicos relacionados ao câncer, até porque são tópicos que são muito ventilados, falados, né, comentados dentro de todo o tratamento, né, acompanhamento de um paciente com neoplasia. Então isso é importante. Quem possivelmente tiver a vontade de vir a trabalhar com isso, precisa saber de algum desses termos para que possa, assim, entender e até avaliar melhor uma terapia ou um prognóstico positivo do paciente, né, se movimentando para a cura. Então a gente tem aqui, dentro do tópico, né, de câncer, os tipos de crescimento celular, porque isso vai mostrar qual é o tipo de câncer que vai estar sendo gerado. A gente sabe que o câncer é uma proliferação celular de maneira descontrolada, mas o crescimento da massa tumoral ela pode ser controlada ou não controlada. Isso vai me dar o tipo de neoplasia que vai estar sendo desenvolvida. Então, no crescimento controlado, a gente tem um aumento localizado e autolimitado do número de células, tá? De tecidos normais que formam o organismo. E isso, geralmente, a gente já viu em outras aulas, isso é causado por alguns estímulos específicos, fisiológicos, porém podem estar sendo desenvolvidos também por algumas condições patológicas. E aí, baseado nisso, algumas patologias podem estar estimulando o aparecimento de uma neoplasia. A gente já conversou sobre isso em outras aulas, em outros vídeos, vocês vão poder ver isso, que a gente já falou anteriormente. Então, as células são normais ou com pequenas alterações na sua forma e na sua função, podendo ser iguais e diferentes em vários tecidos onde ela vai ser instalada. O efeito da multiplicação, da proliferação celular, ela é reversível. E a gente já viu isso também, que dependendo do tempo de manutenção, do estímulo, a gente pode estar mantendo a proliferação celular ou cessando a proliferação celular. E aí, nesse momento em que a gente faz, né, o crescimento, a proliferação celular de um determinado tecido, a gente tem três tipos de crescimento celular. A gente vai ver numa figura que está aí já na frente, vocês vão entender muito bem. A gente tem a hiperplasia, a gente tem a metaplasia e a gente tem a displasia. Bruno, o que seriam esses tipos de crescimento celular? Olha para essa figura que ficou bem legal. Então a gente tem aqui do lado esquerdo, tá, uma célula geneticamente alterada. Lembra quando isso acontece? A gente tem uma situação onde a gente tem um estímulo que pode ser de diversas maneiras. A gente teve uma aula que a gente falou sobre isso. Esse estímulo vai gerar uma alteração de característica de uma determinada célula naquele determinado tecido que sofreu estresse. Aquela célula pode sofrer uma alteração genética e a gente iniciar o processo de multiplicação daquela célula, aumentando o número de células naquele tecido. E aí, com isso, a gente tem a hiperplasia, quando você tem o aumento do número de células em um determinado tecido. Se vocês observarem, ele mantém ali um pouco das suas características, porém, nós temos aí um aumento do número de células relacionado ao número normal de células daquele tecido.
Bruno, que tipo de número de células que vai aumentar? Principalmente as células geneticamente modificadas. Depois, a gente pode estar desenvolvendo o tecido chamado de displasia, onde nós temos aí um aumento maior, grande, intenso das células geneticamente alteradas em relação às células que compõem o tecido originalmente. E aí eu tenho agora um tecido displásico, onde ele tem o tipo de célula que está sendo provocado o aumento do número delas naquele determinado tecido, é uma célula diferente da célula original em que a gente tinha naquele determinado tecido. Com esse crescimento desenfreado, descontrolado dessas células geneticamente alteradas, a gente começa a desenvolver o que a gente chama de câncer in situ, num determinado tecido, num sítio. A gente vai falar disso já já. E aí já se temos a caracterização, tá, da neoplasia com câncer in situ. Esse câncer in situ, ele pode evoluir, ele pode continuar o seu processo de multiplicação, seu processo de alteração de característica do tecido, com hiperplasia, com a displasia das células geneticamente alteradas, e ele aumentar tanto de volume, onde ele vai estar produzindo células que vão migrar, que vão sair daquele determinado sítio para outros lugares. Nesse momento, a gente tem o crescimento de vasos para a região do tecido neoplásico. Por que que acontece isso, Bruno? Por que que os vasos sanguíneos eles crescem em direção ao tecido neoplásico? Se a gente parar para pensar, aquela célula geneticamente alterada, ela tem um metabolismo muito acelerado, assim como o processo de multiplicação também é acelerado. Então, por isso, ela precisa de maior aporte de oxigênio e nutrientes, que vem por onde, gente? Vem pelos vasos sanguíneos. Então, uma das coisas que aquelas células neoplásicas podem estar fazendo, obviamente que a gente está falando de câncer sólido, né? Não de câncer não sólido, como, por exemplo, linfoma, tá? Ou câncer hematológico. E aí, nesse câncer aqui sólido, né, in situ, ele vai promover aquelas células geneticamente alteradas, células neoplásicas, elas vão começar a produzir fatores de crescimento de vaso. O que é isso, Bruno? São fatores que vão ser liberados aqui próximo ao vaso sanguíneo e vão estimular o crescimento de vasos sanguíneos em direção à massa neoplásica. Tudo isso porque aquele tecido está ficando sufocado, porque o aporte de oxigênio e nutriente dele está acabando devido ao metabolismo acelerado daquele grupo celular ali, aquele grupo neoplásico. Então, esse crescimento ele é crucial para a manutenção e o crescimento da massa neoplásica. Então, para vocês verem como é que essas células geneticamente alteradas são extremamente inteligentes. Elas vão estimular o crescimento de vasos em direção a essa massa tumoral, para a gente aumentar o aporte nutricional, ou seja, para elas poderem sobreviver. Além disso, aquele tumor, né, ele pode estar soltando grupos de células, que a gente vai chamar de células metastáticas, né? Quando a gente tem um processo de metástase, onde você tem uma célula geneticamente alterada saindo daquele câncer naquele sítio, né, daquele grupo de células neoplásicas e migrando para um outro tecido. Então, isso tudo ocorre por quê? Porque houve o crescimento de vasos em direção ao tecido. Então, se a gente não tivesse esses vasos, essas células não estariam chegando em outros tecidos. Não é à toa que a gente tem uma série de medicamentos que atuam aí no tratamento de neoplasias, que são chamados de anti-angiogênicos. Então, o que é a angiogênese? A angiogênese é o crescimento de vasos sanguíneos. Então, esses medicamentos que são considerados como anti-angiogênicos, eles estariam inibindo o crescimento de vasos. E aí a gente pode falar que, supostamente, eles estariam matando, vamos dizer assim, o tumor, né, de fome. Ou seja, aquele todo aporte nutricional que estaria sendo recebido por aquele tumor
ele seria reduzido, tá bom? Então a gente tem uma série de medicamentos, né? Aqui, ó, Eflibercept, tá? É um anticorpo monoclonal aí de inibição. A gente tem o ranibizumab, tá? Outro inibidor aí de angiogênese. E entre outros, tá? E são sempre medicamentos que são extremamente caros para o uso contra essa ideia de angiogênese. E isso é extremamente benéfico, porque se você diminui o aporte nutricional daquele tumor, ele começa a diminuir de tamanho, ou ele para o crescimento. E o que a gente falou dentro dos procedimentos, se vocês lembrarem, numa outra aula, num outro vídeo, que eu falei para vocês sobre procedimentos de oncologia, em alguns momentos a gente faz o tratamento, né, com medicamentos com o intuito de fazer o quê? Parar o crescimento ou reduzir o tamanho do tumor. Isso é importante, né? Importante para a gente poder estar fazendo uma cirurgia, né, numa tentativa de retirada do tumor, uma cirurgia mais limpa, uma cirurgia menos agressiva para o paciente. Obviamente, né, a gente tem que deixar sempre claro que depende de onde o tumor está. Né? Se for um local extremamente complicado, a gente não vai estar tirando esse tumor. Né? A gente vai tentar ressecar ele com o uso de medicamentos e radioterapia. Tá bom? Outro tipo de classificação que a gente tem das neoplasias, tá? É quando a gente vê aquelas nomenclaturas chamadas de tumor benigno e maligno. Né? Então, o que seria um tumor chamado de tumor benigno? Tá? Um tumor benigno é aquele que tem um crescimento de forma organizada, lento, tá? E bem delimitado. Geralmente, quando a gente tem uma neoplasia benigna, é uma neoplasia que não tem a característica de liberar células metastáticas. Então, invadir tecidos vizinhos é mais complicado. Geralmente, esses tumores benignos, né, eles vão geralmente realizar o que com os tecidos vizinhos? De alguma maneira, eles vão comprimir. Então, pode reduzir, por exemplo, o aporte de sangue para um tecido ao lado, porque ele está comprimindo, pelo tamanho do volume dele, né, do tumor benigno, ele está comprimindo o tecido ao lado. Então, tem alguns exemplos aqui de tumores benignos que eu botei para vocês. Por exemplo, lipoma, tá? É que ele tem origem em tecido gorduroso. O mioma, né, em tecido muscular. Adenoma, né, um tumor de glândulas. Então, esses são exemplos de nomenclaturas de tumores benignos. E aí vocês podem ver na fotinha embaixo o tumor benigno, mostrando aí um pouco a sua característica, né, de delimitação, crescimento organizado, né, lento. Então, tem limites bem específicos e bem nítidos. Já a neoplasia maligna, né, ou tumores malignos, eles têm perda de controle. E aí, se vocês olharem na foto aí embaixo, também fica muito bem caracterizado, tá, a malignidade de um determinado tipo de tumor, onde ele vai ter a característica de crescimento desenfreado e da maneira desorganizada que ele faz. Ele tem a capacidade de estar gerando células metastáticas, invadir tecidos vizinhos, tá? E muitas das vezes essas células elas são resistentes a tratamento. Ou seja, o tumor maligno, né, quando ele tem a malignidade, ele é um tumor que tem uma probabilidade maior de evoluir para o óbito do paciente, ou seja, é um câncer, vamos dizer, mais agressivo, quando a gente tem o tumor maligno. E se vocês olharem também pelo perfil de dispersão das células, fica difícil a gente estar fazendo a remoção desse tumor. Né? Ele não é um tumor delimitado, certinho. Ele é um tumor que ele está espalhado. E, além disso, ele pode deixar algumas células residuais que vão estar desencadeando aí todo o processo de desenvolvimento de uma neoplasia, muitas das vezes após a remoção daquela massa tumoral. Então, o tumor benigno, ele é formado por células diferenciadas, parecidas com o tecido normal, tá? As células são diferenciadas, mas têm uma estrutura parecida com o tecido original. O crescimento dele é lento, tá?
Pode regredir, mas é um crescimento lento, tem mitoses normais e raras. A massa tumoral do tumor benigno é uma massa bem delimitada, expansiva e não invade tecidos adjacentes. E não ocorre metástase. Diferentemente do que a gente vê no tumor maligno. Ele é formado por células anaplásicas, ou seja, diferentes do tecido normal. São células atípicas, tá? E com falta de diferenciação. Como é que é a característica de crescimento do tumor maligno, Bruno? O crescimento daquelas células são rápidos, tá? Um crescimento rápido da massa tumoral, mitoses anormais e numerosas. Então, uma velocidade de desenvolvimento da massa tumoral muito mais rápida. Por isso que muitas das vezes ela é uma massa tumoral sem delimitação específica. Ela é mais espalhada. Isso também facilita a característica de ser invasivo a outros tecidos de um tumor maligno e ele está sempre ali produzindo o mecanismo de metástase, tá? Então, o tumor maligno, a gente tem um crescimento muito mais acelerado, ele é mais amórfico, vamos dizer assim, do que o tumor benigno e geralmente, né, o tumor maligno ele é mais agressivo do que o tumor benigno. Até o próprio procedimento, né, para o tumor benigno é mais fácil da gente estar fazendo um procedimento. Outro tópico que eu queria deixar aqui para vocês também, que é muito importante, e a gente já mostrou um pouquinho na figura anteriormente, é os termos câncer in situ e câncer invasivo. Então a gente tem o câncer que não é invasivo, né, que é chamado de carcinoma, né, ou câncer in situ, perdão, e ele geralmente é o primeiro estágio de desenvolvimento da neoplasia, tá? Obviamente, como eu disse para vocês anteriormente, o câncer in situ ele está relacionado a câncer sólido, né? Então, câncer do sistema sanguíneo, que é um câncer não sólido, ele não temos aí sim a terminologia de câncer in situ. Então, nesse momento que o câncer ele é in situ, as células neoplásicas estão em um determinado local naquele tecido em que elas se desenvolveram. Elas não se espalham para outras camadas dos órgãos de origem. Então, elas estão em determinado local de maneira delimitada, tá? O prognóstico de cura, né, de um paciente em desenvolvimento de um câncer in situ, ele é bem positivo, tá? Então, quando diagnosticado de maneira precoce, a gente consegue curar, na maioria das vezes, quando o paciente tem um câncer in situ. Porém, se o tratamento não for feito da maneira adequada, ele pode evoluir e virar um câncer invasivo, tá? O que seria o câncer invasivo? O câncer invasivo é quando as nossas células neoplásicas têm a capacidade de alcançar outros tecidos. Por exemplo, quando aquela célula neoplásica ela consegue alcançar a circulação sistêmica ou a circulação linfática. Isso faz com que aquela célula consiga alcançar outros tecidos que não tínhamos antes a nossa massa tumoral crescendo naquele tecido. Esses tumores que vão estar desenvolvendo essa característica de serem invasivos são os tumores malignos, tá? Onde eles vão ser capazes de liberar células cancerígenas que vão estar alcançando outras regiões do corpo, desenvolvendo outros tumores em outros locais. E esse processo de invasão é chamado, como a gente já citou anteriormente, de metástase. Então a gente consegue observar isso aqui. A gente tem ali uma massa lá na parte superior, né, de massa tumoral. Então o tumor originalmente é aquela parte que está na figura, né, na porção superior esquerda. Você vê que você tem vasos crescendo para aquela região, tá? Tem ali também os vasos que já nutriam anteriormente esse tecido, e a gente tem o espalhamento aí de uma célula neoplásica, uma célula tumoral saindo, né, daquele tecido original, uma célula metastática. Ela pode alcançar ali a circulação e uma célula do sistema imunológico degradar, né, matar, destruir aquela célula neoplásica. Porém, ela pode pegar um caminho, não encontrar nenhuma célula
do sistema imunológico é alcançar um outro tecido que era originalmente normal e agora ele tem ali a instalação naquele tecido de uma célula neoplásica. O que isso vai acontecer? Essa célula neoplásica é de um tecido e ela está se instalando agora no outro tecido e ela vai estar desenvolvendo, né, o seu crescimento desenfreado agora num tecido novo, fazendo com que a gente tenha o espalhamento da massa tumoral pelo corpo do paciente no processo chamado de metástase. Outra coisa que é bem legal quando a gente fala, né, sobre neoplasia é o termo chamado estadiamento. Estadiamento clínico, tá? Ele é um parâmetro independente da fase em que o câncer é detectado. Para isso, a gente precisa fazer uma classificação de cada momento, tá, do crescimento da massa tumoral. Então, esse estadiamento ele nada mais é do que uma classificação do estado, do momento em que o câncer está. Então, essa classificação ela tem uma grande importância porque ela vai constatar em que momento de evolução do processo neoplásico o paciente vai estar. Esse estadiamento ele pode ser clínico ou pode ser patológico. O estadiamento, no caso de câncer, né, com tumor maligno, ele significa o quê? Que a gente avalie o grau de disseminação daquela massa neoplásica maligna. Então, existem algumas regras, tá, que são estabelecidas, e essas regras estão em constante mudança, porque a gente precisa estar sempre classificando, né, através de processos novos que vão surgindo, o estadiamento clínico e patológico do câncer. E esse estadiamento ele auxilia toda a equipe multiprofissional trabalhando com o paciente neoplásico, tanto o médico como qualquer outro profissional de saúde, um enfermeiro, farmacêutico acompanhando um tratamento. Isso serve para propor o tratamento adequado, o acompanhamento adequado e analisar-se também a evolução clínica daquele tratamento no paciente. Então, serve para propor um tratamento mais adequado para o paciente, tá? Uma vez que dois pacientes com o mesmo tipo de câncer podem estar em estágios diferentes. Então, a proposta de tratamento para um paciente com, por exemplo, um câncer de mama em um estágio é de um jeito e um câncer de mama em outro estágio é de outro jeito. Com isso, existe uma convenção, tá, internacional que preconiza um sistema de classificação de estadiamento clínico, estadiamento de tumores malignos. Essa convenção ela é chamada de UICC, que é a União Internacional contra o Câncer, e a convenção, né, de estadiamento clínico de massa tumoral maligna é chamada de sistema TNM. O que significa esse sistema TNM? Ele leva em consideração as características daquela massa tumoral maligna. Ou seja, qual é a extensão da doença, a extensão da neoplasia no organismo do meu paciente que está desenvolvendo esse tumor maligno. Então, cada letra ali significa alguma coisa. Então, por exemplo, o T, ele significa as características de um tumor primário, um tumor em estágio inicial, tá? O N significa as características do linfonodo sentinela, a gente já conversou sobre o linfonodo sentinela, em relação à drenagem linfática próximo daquele tumor, daquela localização daquele tumor. E o M significa o quê? A metástase. Se tem ou não tem metástase naquele tipo de massa tumoral maligna. Cada tipo, né, de característica, o tanto T, quanto o N, quanto o M,
ele tem uma classificação. Então, os parâmetros, né, eles têm graduações. O T vai de T0 até T4, então é T0, T1, T2, T3 e T4. O N vai de N0 a N3, N0, N1, N2, N3. E o M da metástase vai de M0 a M1, sendo M0 e M1. Então, um estágio de um tumor, um momento de um tumor, reflete não só na taxa de crescimento e na extensão da doença, mas também a relação do tumor com o hospedeiro. Por quê? Às vezes eu tenho uma pessoa com o mesmo tipo de tumor em classes, em graduações diferentes. Então, além da classificação TNM, né, que serve para classificação de neoplasia maligna, entra vários outros parâmetros importantes para análise do tumor naquele paciente, como, por exemplo, a localização, o tipo de estado histopatológico daquele tumor, se aquele tumor está produzindo substância ou fazendo alguma manifestação clínica no paciente, o sexo, a idade, o comportamento e característica biológica desse paciente também entram em questão. Então, a gente não faz só estadiamento clínico usando a técnica TNM, o sistema TNM. Ele é importante para a gente saber como que o paciente está, qual é o estágio que o tumor daquele paciente está, mas não é a única e exclusiva maneira da gente estar avaliando o estadiamento clínico daquela massa tumoral maligna. Bruno, eu não entendi muito bem, ficou meio confuso. Olha essas figuras aqui que explicam muito bem isso. Então, a gente está dando um exemplo aqui de um tumor, né, de mama, tá? E aí a gente está analisando o tumor primário, em que estágio que ele vai estar. Então, por exemplo, quando a gente tem a classificação TX, significa que o tumor primário não pôde ser avaliado, ou seja, a gente não conseguiu caracterizar em que estágio está aquele tumor. T0, não há evidência de tumor primário. Então, a mulher faz aquele exame de toque ou faz a mamografia e não temos o aparecimento, tá, de massa tumoral. Bruno, se aparecesse alguma massa tumoral, a gente tem algumas classificações que a gente pode estar dando, tá? E aí eu teria o quê? Uma massa tumoral em um determinado local. A gente já viu isso, que massa tumoral em determinado local é chamado de câncer ou carcinoma in situ. Agora, aonde que está essa massa tumoral na mama dessa mulher? Ela pode estar no ducto da mama. E aí eu vou chamar de carcinoma ductal, que está no ducto in situ. Eu posso ter essa massa tumoral, esse crescimento de massa tumoral in situ no lóbulo. Então eu tenho um carcinoma lobular in situ. Então tá vendo que o nome da neoplasia me demonstra aonde ele está e como ele está? A gente tem, por exemplo, a doença de Paget no mamilo, ou seja, você não tem um tumor de mama, mas você tem ali, ó, na região, tá, do mamilo, uma alteração de característica. Então a gente tem, além do tamanho da massa, né, e o local, a gente tem nomenclaturas que vão determinar onde que esse tumor vai estar instalado. Bruno, vamos nas categorias que você falou de T0 até T4. Vamos lá. T0 você não tem evidência. T1 você já tem evidência e aí você pode ser ductal, lobular, doença de Paget, vai ter as classificações todas que acontecem. Então, o que seria um tumor T1? É um tumor com menos de 2 centímetros da sua maior dimensão. Então, de 0,001 centímetro até 2 centímetros, a gente tem a caracterização de um tumor em estágio T1. Tá? Então, por exemplo, a gente tem também dentro do T, né, 1 as subclassificações, tá, gente? Onde, por exemplo, T1 microinvasão seria um tumor, tá, de células neoplásicas que estão além da membrana basal do tecido,
mas nada mais do que 0,1 centímetro aumentado além do normal. Então, é um início de invasão, por isso que a gente chama de microinvasão. Então, você tem um aumento de até, no máximo, 0,1 centímetro. O T1A é de 0,1 a 0,5 centímetros, até meio centímetro. T1B é de meio a 1 centímetro. T1C é de 1 a 2 centímetros. Então, a gente consegue ver que dentro das classificações, a gente também tem subclassificações. Isso não mostra, né, em que estágio que está essa massa tumoral e aonde ela está classificada. Bruno, T2 é um pouco maior. Então, T2, a gente tem de 2 centímetros a 5 centímetros na sua maior dimensão. T3, Bruno, acima de 5 centímetros na sua maior extensão. Isso quando a gente vê uma massa neoplásica in situ, sem alteração da característica do tecido. Então, até T3, você só tem a massa tumoral, mas a mama mantém a sua, vamos dizer assim, anatomia. Bruninho, T4. Então, o T4, o tumor ele pode ter qualquer tamanho, com uma extensão maior, podendo chegar até a parede torácica ou se estender até a pele. Ou seja, esse tumor ele está se espalhando. Então, dentro dessa classificação T4, que seria o estágio, né, de tumor primário mais avançada, a gente tem um T4A, B, C e D. O que seria o T4A? Você tem uma extensão para a parede torácica. Então, para dentro. Tá? Então, você pega costelas, músculos intercostais e o serrátil anterior. Não pega o músculo do peitoral, mas sim para a região das costelas. T4B, a gente tem um edema, né, com ulceração da pele. Então, o crescimento é em direção à derme. Então, o crescimento é em direção à derme. Então, já tem o aparecimento de ulceração da pele, nódulos cutâneos, tá? Na mama, mais em direção à pele. T4C são os dois estágios anteriores acontecendo ao mesmo tempo. T4D, a gente já tem um carcinoma inflamatório, ou seja, tem um endurecimento da pele com borda erisipeloide, né, com feridas mesmo, tá? Frequentemente sem massa subjacente. Ou seja, seria o estágio mais avançado do câncer de mama. Então, deu para perceber como a gente consegue fazer uma classificação. Isso me dá um estadiamento, me dá o momento em que esse paciente, que essa paciente, que a gente está falando de câncer de mama, ela vai está sendo, né, encontrado essa massa tumoral. Eu acho que deu para entender. Isso é extremamente importante, porque em cima dessa classificação primária, a gente tem o quê? A gente tem uma ideia de como se fazer o tratamento, porque cada tipo, né, de classificação, a gente estaria fazendo um tratamento, uma abordagem terapêutica ou uma estratégia de abordagem terapêutica diferente. Então, um paciente em T1, T2 ou até T3 poderia estar retirando a massa tumoral sem um problema mais grave, tá? Já em T4 é retirada da mama. Né? T3, até dependendo do tamanho da massa tumoral, consegue se manter a mama, mas muitas das vezes também se retira a mama. Tá bom? Então, e o tratamento, ele tudo é voltado para análise, né, de estadiamento do tumor primário. Bruno, o N. Você falou do T, do N e do M. O que seria o N? O N seria a ideia do nosso linfonodo, né? Linfonodo sentinela, linfonodo próximo da região. E aí o N você falou que vai de N0 até o N3. Tá, eu achei muito importante eu mostrar isso para vocês, que isso aqui é muito interessante. Quem quiser seguir a área vai entender muito melhor qual é o nível, né, que o paciente vai estar. O N0, ele é o que, Bruno? O linfonodo regional próximo, né, da localização da massa tumoral, não tem sinal de metástase.
Ou seja, lá eu não vou encontrar célula neoplásica. Bruno, e o N1? O N1 eu já tenho metástase, como a gente está falando do exemplo do câncer de mama, metástase em linfonodo axilar, nível 1 e nível 2. E aí seria um início, né, de demonstração de aparecimento de célula metastática. Bruno, e o N2? A gente já tem metástase no linfonodo regional, tá? Não só o axilar, mas próximo da região. E aí pode ser o N2A e B. Qual é a diferença de um para o outro? O N2A, você tem célula metastática axilar, né, nível 1 e 2, fixos entre si. Então tá ali naquela região de maneira fixa. Bruno, e o N2B? Você tem metástase em linfonodo, né, regional em cadeia mamária interna. Então você tem aqui na região de cadeia mamária interna. Ou seja, pode ser observado essa evolução metastática para N2B tanto por um exame clínico ou exames de imagem, tá bom? E aí já se tem uma suspeita grande de malignidade dessa massa tumoral. Porém, muitas das vezes, clinicamente, a gente não consegue observar isso. Mas, dependendo do exame de imagem, né, e uma experiência grande, né, do médico, né, ele pode estar observando. N3, N3A, B e C. Então a gente já tem, ó, infraclavicular aqui em cima, tá, em nível 3, o aparecimento, né, de massa neoplásica, isso compromete no linfonodo axilar. A gente tem o N3B na cadeia mamária interna, extremamente observável de maneira clínica. E a gente tem o N3C, que é o supraclavicular, mais acima, ou seja, a gente tem todos eles, né? O axilar, infra-supraclavicular e intramamário, aparecimento aí de células neoplásicas. Ou seja, a gente está saindo da mama e está se espalhando para tecidos adjacentes essa massa tumoral. Bruno, e o M? O M, ele significa o alcance daquela massa metastática. Então, o M, eu falei para vocês que era M0 ou M1, onde o M0 a gente não tem metástase à distância. Olha só, metástase à distância. E M1 eu já tenho metástase à distância. Então, por exemplo, o paciente ele pode ter outras localizações além da mama. Então, pode ter medula óssea, pulmão, pleura, câncer de fígado, de pele, osso, ovário, períneo, cérebro, onde eu tenho o alcance de outras regiões que não são a do tecido original, que é o tecido da mama, e aí você tem o aparecimento daquela massa tumoral em metástase, e aí a gente classifica o paciente em M1. Bruno, como que eu vou ver isso? Então tá aqui, ó. O estágio, né, do tumor que vai de 0 a 4, e aí a gente tem as classificações, estágio, né, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C e o estágio 4, que seria o pior. E aí o que a gente tem dentro de cada estágio de classificação da massa tumoral do paciente? Essas classificações que a gente acabou de conversar. Tanto o T, tanto o N, tanto o M. Ou seja, tumor, a característica é o tamanho da massa tumoral, o N, o linfonodo que a gente consegue observar, e o M, se tem metástase ou não. Então, por exemplo, no estágio 1A, o paciente ele tem, né, ele pode ter o tumor in situ em estágio até T1. E o linfonodo 0 e metástase 0. Ou seja, a massa tumoral está lá pequenininha, só naquele local, naquela região. Bruno, T1B.
T1B pode ser T0 ou T1, tá? Mas tanto em T0 quanto T1, o linfonodo ele é de microinvasão. E a massa tumoral em metástase é M0. E com isso, a gente vai subclassificando o paciente, onde a evolução de classificação para um maior grau de estadiamento aumenta aí, né, o poder de, vamos dizer, de agressividade do câncer nesse tipo de paciente. Então isso aqui é crucial, isso aqui é importantíssimo, da gente estar aprendendo, da gente estar conhecendo, porque baseado nisso que a gente tem as informações todas relacionadas ao momento em que o paciente vai estar naquele estágio, aquele estadiamento clínico que eu estou fazendo dele, para saber como julgar qual tipo de protocolo, qual tipo de tratamento, qual tipo de cuidado paliativo que eu vou estar fazendo com esse paciente. Isso é bem legal, né? Isso é bem legal. Quando eu li isso, eu falei, cara, isso aqui todo mundo que trabalha com neoplasia deveria conhecer. Vamos lá, nomenclatura dos tumores. A nomenclatura dos tumores está relacionada ao tipo de célula que deu origem ao tumor. Então, por exemplo, geralmente tumores benignos, no final a gente vai ter o prefixo oma, em cima do local da onde aquele tumor benigno apareceu. Por exemplo, apareceu no tecido cartilaginoso, cartilagem. Eu vou chamar de condroma. Então, condro de cartilagem, oma de tumor em região de cartilagem. Outro exemplo, tumor em tecido gorduroso, lipoma, lipo de gordura, oma significa tumor em tecido gorduroso. Adenoma, adeno significa o quê? Significa glândula. Oma significa tumor. Adenoma, tumor em glândula. Então, tá vendo como é que o próprio nome da classificação do tumor me dá a informação da onde ele está acontecendo. Tudo bem? Já nos tumores malignos, a gente tem algumas classificações. Nos tumores malignos, a gente considera a origem embrionária do tecido que vai ter o tumor. Então, por exemplo, o tumor maligno que foi originado no epitélio que pode ser de revestimento externo ou interno de um determinado tecido. Então, por exemplo, tumor maligno de revestimento externo ou interno eu vou chamar de carcinoma. Mas qual é a origem? A origem desse carcinoma é numa glândula. Como é um tecido maligno, eu vou chamar de adenocarcinoma. Se eu chamasse de adenoma, Bruno, é um tumor benigno. Como é um tumor maligno, eu coloco no prefixo da nomenclatura do tumor a origem. Então, eu coloco de adenocarcinoma. Eu posso chamar também, não só no prefixo, mas depois do carcinoma eu colocar a origem. Então, por exemplo, carcinoma, origem de célula escamosa. Carcinoma basolateral. Então, vocês estão vendo que é diferente do benigno. O benigno, eu pego a região e junto com o sufixo oma. No maligno, eu coloco geralmente, né, em alguns tipos de tumor, o prefixo com a região ou eu chamo de carcinoma de uma determinada região. Isso quando ele tem desenvolvimento em tecidos de revestimento. Bruno, e se for um tecido conjuntivo? A gente tem o acréscimo ao nome da região de sarcoma. Então, quando a gente tem o carcinoma, a gente tem em célula epitelial, de revestimento externo ou interno. De tecido conjuntivo, a gente vai chamar de sarcoma. Então, por exemplo, tumor em tecido ósseo conjuntivo. Osteo, olha o prefixo, sarcoma. Tá? Então, a gente vai ter essas nomenclaturas. No exemplo que falaram aí, mioma, músculo, oma, tumor.
Então, mioma é um tumor benigno em um músculo, que pode ser no miométrio, por exemplo, tumor uterino. Mas o próprio nome diz miotecido. Oma significa tumor. Beleza? E aí, gente, vem uma série de várias outras nomenclaturas aí relacionadas aos tumores, mas dá a ideia de onde está acontecendo tudo, tá? E aí, gente, Bruno, eu não conheço carcinoma sebáceo. É de glândula sebácea, né? De epitélio de revestimento de uma glândula sebácea. Então, tem que ter um conhecimento também de anatomia para entender um pouco aonde que está desenvolvendo o tipo de câncer. Nomenclatura de tumor, né? Em relação à topografia, também pode acontecer, o local. Então, eu posso chamar, ó, adenocarcinoma. Vamos lá. O que é adenocarcinoma? Vamos voltar aqui, ó. Adenocarcinoma é câncer de célula epitelial externa ou interna de pulmão, ou seja, é um câncer de célula epitelial externa ou interna no pulmão. Adenocarcinoma de pâncreas. Então, eu tenho um câncer de célula interna ou externa no pâncreas epitelial. Osteosarcoma de fêmur. Eu tenho crescimento de massa tumoral em tecido conjuntivo ósseo no fêmur. Tá? Então, as nomenclaturas elas são dessa maneira. Sempre são assim? Não. Tá? A gente tem alguns nomes que foram criados baseados em o nome do cientista que descreveu pela primeira vez aquele câncer. Então, por exemplo, linfoma de Burkitt, sarcoma de Kaposi, tumor de Wilms. Ou seja, são nomes de cientistas famosos que descobriram aquele tipo de tumor. E a gente tem nomes, tá bom? Que não entra alguma coisa caracterizando como um tumor, mas é um tumor que a gente tem nomes específicos para chamar aquele tipo de tumor. Mas na nomenclatura não tem oma, não tem sarcoma, não tem carcinoma, não tem a palavra tumor. Então, por exemplo, a gente tem doença de Hodgkin, é um tumor. Mola hidatiforme, micose fungigoide. Então, são nomes diferentes que não estão citando no nome o prefixo oma, ou sarcoma, ou adenoma, ou tumor, a própria palavra tumor, mas ele é um tumor. Para vocês verem como é que é complicado, né? A classificação toda em cima de tumor. Tá? Isso aqui são só alguns exemplos que eu estou trazendo para vocês, né? Porque quem certamente quiser seguir a área vai ter que ter a ideia dessas nomenclaturas na cabeça, porque não tem jeito, né? Para você acompanhar o paciente, você tem que ter o conhecimento dessas nomenclaturas para ajudar bastante a saber qual o tipo de tumor, saber o estadiamento, para acompanhar se aquele tratamento está evoluindo ou está sendo realizado da melhor maneira possível. Vamos lá falar um pouco dos principais tipos de tumor que a gente tem no Brasil. Tá? Os mais vistos, tá? Então, primeiro, câncer de boca. Câncer de boca ou câncer de cavidade oral. É um câncer que afeta lábio e na parte interior da cavidade oral. Pode ter aí sim gengiva, né, bochecha, palato, língua, amígdalas e assoalho da língua, parte de baixo da língua. Câncer do lábio é muito comum em pessoas que são brancas, ocorre frequentemente no lábio inferior, está muito associada à exposição solar, tabagismo e etilismo. Ou seja, controlando essas causas, você controla o aparecimento desse tipo de câncer. Ok? Câncer de cólon e de reto, câncer intestinal. Câncer coloretal são tumores do intestino grosso, tanto na região no cólon e no reto. Lá no finalzinho. É tratável, é curável e geralmente não se espalha. Ele é mais localizado. Grande parte desse tipo de tumor, ele começa com pólipo, tá? Que são lesões que aparecem na parte interna do intestino grosso. Lesões, ó, benignas, tá bom? E a melhor maneira de prevenir o aparecimento desse cólon, de câncer de cólon e de reto,
é fazer o quê? A retirada desses pólipos, tá? E aí é cirurgicamente. Porque esses pólipos evoluindo podem se tornar tumores malignos. Vou falar brevemente porque vocês vão apresentar, nos dias das apresentações, sobre os tipos de câncer e marcadores tumorais, que foi o trabalho que eu passei para vocês. Câncer de esôfago. Ele está entre os 10 mais comuns no Brasil. É a sexta principal causa de câncer entre homens e o nono entre mulheres. Ele é muito comum, ó, olha o nome, ó, carcinoma de célula escamosa. Carcinoma, gente, vamos lá. Eu estou falando de um câncer benigno ou maligno? Responde aí para mim. Maligno. Não é isso que a gente acabou de ver? Carcinoma maligno. Se entrar o prefixo oma somente, né, em relação ao local, seria benigno. Então a gente tem carcinoma escamoso, epidermoide, ó, espinocelular. Tá? O carcinoma de célula escamosa, 96% dos casos. E outro tipo de câncer que a gente tem de esôfago é o adenoglândula carcinoma, tá? Que vem aumentando significativamente. Câncer de estômago é um câncer que tem uma alta incidência, tá, no Brasil. Terceiro lugar entre os homens e o quinto lugar entre as mulheres. Os dados estatísticos estão mostrando um declínio no aparecimento nos países, incluindo no Brasil. Muitas das vezes por tratamentos precoces e diagnóstico precoce também. O tumor de estômago ele é predominantemente, né, aparecendo de 3 maneiras. A gente tem adenocarcinoma, 95% dos tumores, maligno, linfoma, 3% dos casos, e o leiomiosarcoma, leiomiosarcoma, que tem origem no músculo e nos ossos, mas é tecido conjuntivo de músculos e ossos. O pico se dá, na maioria, em homens por volta de 70 anos, e 65% dos pacientes diagnosticados com câncer de estômago têm mais de 50 anos. Câncer de mama. O câncer de mama, ele é um câncer que ele está bem, né, bem envolvido com mulheres acima de 30 anos. Diretamente relacionado a estágios hormonais daquela mulher. Ele é o mais frequente no mundo nas mulheres, diagnosticado de maneira precoce. A evolução clínica, o prognóstico é positivo, e o envelhecimento é um dos principais riscos. Então, o risco está relacionado à vida reprodutiva da mulher, então, não ter tido filhos, a idade da primeira gestação, né, acima de 30 anos, uso de anticoncepcionais, menopausa tardia, reposição hormonal, além de outras causas do aparecimento do câncer de mama. Câncer de pele, melanoma. Melanoma cutâneo é um câncer de origem no melanócito. Olha lá, câncer benigno. Células produtoras de melanina se reproduzem de maneira desenfreada, formando um câncer benigno chamado melanoma. Tá? É muito comum em pacientes que são brancos. Ele representa 4% das neoplasias de pele, sendo o tipo mais grave e alta possibilidade de metástase. O prognóstico ele é bom, se detectado de maneira precoce. E hoje houve, né, nos últimos anos, uma grande melhora da sobrevida dos pacientes por causa das detecções precoces do tumor. Câncer de pele não melanoma. 25% dos tumores malignos no país são de não melanoma. Altos percentuais de cura, se for detectado precocemente. Entre os tumores de pele não melanoma, é o de maior incidência e menor mortalidade. O câncer de pele mais comum em pessoas já mais de 40 anos, raro em crianças e negros, com exceção a pessoas com doenças cutâneas prévias, tá? Pessoas de pele clara, sensível à ação de raios solares, são as que mais sofrem. É um câncer, né, heterogêneo, então não tem um local específico onde vai aparecer, porque a pele é o maior órgão do corpo humano.
O câncer não melanoma, ele apresenta, né, tumores de diferentes linhagens. Então, a gente tem, por exemplo, carcinoma basocelular, célula escamosa, né, célula epidermoide, e a gente tem tipos de maneiras de estar aparecendo esse câncer de pele não melanoma. Câncer de próstata, que é o principal causador de problemas no homem. Ele é o câncer conhecido como câncer da terceira idade, aparece muito em pacientes acima de 65 anos. O tratamento precoce ajuda bastante, tá? Através de exame sanguíneo PSA, que a gente já falou, e o exame de toque retal, né? Toque retal da próstata. São tumores que crescem rapidamente e podem estar levando a metástase. Então, alguns tipos de paciente podem ter o crescimento lento, por isso que é importante o início, né, dos exames, tanto de sangue quanto do exame clínico de toque precoce. Então, 65 anos, lá a partir dos 50 anos, o homem já pode estar fazendo os exames específicos para o câncer de próstata. Então, por exemplo, leva cerca de 15 anos para atingir 1 centímetro. Seria lá aquele estágio T1 que a gente viu. Tá? E pode não estar aparecendo durante a vida do homem, mas fazendo os exames é fácil de fazer um diagnóstico precoce. Câncer de pulmão é um dos mais agressivos também, né? E bem complicado. Ele está muito associado ao tabaco, tá? A sobrevida do paciente é de 5 anos, tá? Em média. E uma das principais causas de morte no mundo inteiro é o câncer de pulmão. Pessoas de câncer de pulmão apresentam o risco aumentado de desenvolver câncer de pulmão e que irmão, filho de pessoas que tiveram câncer de pulmão também tem um risco, ou seja, a literatura mostra que tem o risco hereditário, né, fatores hereditários relacionados ao aparecimento de câncer de pulmão. Porém, o hábito de fumar potencializa o aparecimento aí dessa neoplasia. Câncer de colo de útero e leucemia são os últimos exemplos de câncer que eu vou mostrar para vocês. O câncer de colo de útero também é um dos mais comuns nas mulheres, porém ele é facilmente diagnosticado com um exame chamado de Papa Nicolau, né? Que é o exame preventivo que a mulher deve fazer corriqueiramente. Por isso é que é importante a realização periódica, né, desses exames para se consultar o aparecimento de células diferenciadas ou não. O vírus, né, do HPV, ele é extremamente um dos principais causadores do aparecimento de câncer de colo de útero maligno. A leucemia, você tem uma alteração de características de células sanguíneas brancas, né, os leucócitos, e geralmente ocorre, né, em células jovens anormais de medula óssea, que se substituem por células normais. Então, a medula óssea produz células que dão origem a células sanguíneas, os glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, e lá na medula os glóbulos brancos vão ter alteração da sua característica. Espero que tenham gostado, né, dessa aula, porque eu preparei com muito carinho, muito zelo. Agradeço vocês por estarem aqui assistindo. Continuem vendo, né, os vídeos e outras aulas que contribuem bastante para o crescimento durante todo aí o processo, né, de formação profissional e acadêmica de vocês. Valeu, galera. Um abraço aí.